Fala galera do BJJ, chegou a hora, hoje nós vamos ter uma live irada, eu tô com grandes expectativas, a gente vai falar com o mestre Guto Vicente, ele vai estar compartilhando um pouco da jornada dele, da história dele no jiu-jitsu, uma vida inteira dedicada ao jiu-jitsu, faixa coral. Quem não viu o documentário que foi feito pelo BJJ Flix tem que ir lá ver. O primeiro episódio é grátis, está aberto para todo mundo. O primeiro episódio é com ele e tá simplesmente imperdível. A gente conversou com ele e ele concordou em falar com a gente, compartilhar a jornada dele. Realmente não é só a qualidade do documentário que está bem feita, não é só isso, não é só a qualidade, não é só as imagens, a música, todas essas coisas são boas, mas a história dele é definitivamente tocante, história de campeão de verdade, né? E quem não se inspira com uma história de campeão, né? Queria dar boa noite aí para a galera que já está chegando, pessoal que já está aí chegando, tá? Queria agradecer vocês por estarem presentes, por estar aqui esperando para assistir, para ver esse bate-papo. Vocês estão me ouvindo legal? Escreve aí para mim, dá um feedback aí para mim. Parece que sim, já tem algumas pessoas falando, tá? Legal, o Lucas Renato chegou na área, a H Calfa também tá na área, Mestrão já tá na área também. Mestrão, já vou chamar o senhor aqui, tá? Boa, galera tá ouvindo, eu vou escrever aqui e vou fixar o comentário para o pessoal saber o que está acontecendo. Várias pessoas entrando, muito bom ver você, muito bom ver você aqui essa noite, pessoal. Beleza, vou fixar aqui, o áudio tá bom, obrigado, gente. O áudio tá bom, então a gente já pode até começar, né? Vamos lá? Muito bom. Mestre Guto Vicente tá aqui. Eu já vou chamá-lo porque não quero perder tempo algum para poder falar com... O senhor? E aí, irmão, tudo bem? Graças a Deus, na paz. Tudo bom? Só arrumar esse... Desculpa aí que eu não sou muito acostumado com essas paradas de transmissão ao vivo, mas vamos transmissão lá. Ao vivo, né? Mas já é estrela de um episódio aí, né, mestrão? Tá certo. Foi um presente né? de Deus. Do BJJ. A galera... Coisa boa, Deus né? me presenteou com aquele projeto, né? Realmente é algo muito interessante para o meio da luta, aí, especificamente para o jiu-jitsu, né? É um grande projeto mundial e que tem tudo para dar certo. Exatamente, estamos torcendo bastante. A gente vai falar dele daqui a pouco, seguramente, mas as primeiras coisas primeiro. Eu queria agradecer em nome da comunidade de jiu-jitsu, claro que em meu nome, muito bom estar aqui conversando com o senhor, mas em nome da comunidade de jiu-jitsu, pela sua presença aqui essa noite, porque eu sei que todos temos coisas para fazer, o senhor é ocupado e o senhor separou essa hora da semana para vir falar com a gente, para compartilhar, para doar uma hora da sua semana para vir falar com a gente. Em nome de toda a galera que está aí, eu agradeço o senhor por estar aqui conversando com a gente e tenho ótimas expectativas. A gente é fã do senhor, quer ouvir do senhor várias coisas aí. Legal. É um privilégio para mim estar aqui com vocês, né? E nesse tempo difícil aí, a gente poder conversar um pouco, é muito bom. Isso aí. Mestrão, é um privilégio mesmo. Galera chegando aí. Pô, obrigado, pessoal, por estar chegando aí. Vai ser um papo muito bom. É um privilégio, como eu ia falando, também poder estar aqui e conversar com o senhor. A gente está aqui ouvindo do senhor, né, e tal. E é um privilégio, mas é um privilégio não pelo status de, poxa, aquela coisa de, poxa, eu estou falando com faixa coral, ele é faixa coral. Não é o status, mas é o que isso representa. O senhor ser faixa coral significa necessariamente décadas de dedicação à arte que a gente tanto ama. É uma vida, né? É uma vida dedicada ao jiu-jitsu. Isso traz grande admiração. Por isso,
eu considero um privilégio poder estar sentado aqui e falando com o senhor na noite de hoje. Que legal. Verdade, quando você diz que é uma vida, realmente é uma vida, porque eu não lembro de mim nem antes do jiu-jitsu, eu não lembro nem do que eu existia na minha vida, né? Comecei muito jovem. Não tem memória? Não tenho, velho. Eu, desde criança, né, 6, 7 anos já treinava jiu-jitsu, então foi a vida inteira dentro do esporte, graças a Deus. Que coisa boa, né? Uma vida inteira na cultura do esporte, aprendendo várias coisas, e claro, na arte marcial. Mas isso foi há algum tempo, né? Isso foi na década de 70, 80, como é que foi? 76? No meio da década de 70, mais ou menos. Né? Quando eu comecei lá no Colégio Brasil, né? Na verdade, tinha um professor lá, que é meu mestre até hoje, o Luiz Carlos, e desenvolvia um trabalho sensacional, ou seja, todas as crianças da escola treinavam com ele. E ele viu algum talento em mim, né? E apostou em mim, lá naquele tempo, lá atrás. Né? Não tinham muitas competições, mas todas que ele me colocava, eu conseguia fazer um bom campeonato. E comecei a ser um dos destaques da cidade aqui, né? Niterói. Isso, Niterói já foi a segunda força dentro do jiu-jitsu, né? Era o Rio de Janeiro, a zona sul do Rio de Janeiro, principalmente, e Niterói, depois São Gonçalo, né? Tudo aqui no Rio de Janeiro. Depois foi espalhando, né, Billy? Agora o jiu-jitsu é uma arte mundial, né? É uma máquina, uma potência no mundo, mas começou nessa época, assim, né? Isso é parte, década de 70, 80. Hoje em dia, o jiu-jitsu, tem muita gente que não sabe, pensa que o jiu-jitsu foi assim, né? Sempre foi assim. Tem popularidade, tem respeito, mas na década de 70 não era exatamente assim, até um pouco depois. Como é que era? Sim. Compartilha com a gente como era o jiu-jitsu na década de 70, 80, quando o senhor era criança. Tem memórias dessa época de ter que explicar o que era jiu-jitsu? Eu faço judô. Como é que era essa história? Até meus 17, 18 anos, eu sofria com isso. Porque para falar de jiu-jitsu, ninguém sabia o que era. Então, tinha que ninguém conhecia, mesmo no Rio. Exato. Aí eu tinha que explicar, né? Jiu-jitsu é uma arte assim, assado, e acabava dizendo que fazia o judô, né? Como todos na época. Mais fácil. Era mais fácil. Então, a gente falava que praticava o judô, mas era luta de solo, né? É claro, que não como hoje, porque antigamente a gente treinava realmente a luta de pé, treinava muito judô, né? A parte alta do jiu-jitsu. Hoje a gente, infelizmente, né? Infelizmente ou felizmente, sei lá, porque o jiu-jitsu se desenvolveu muito. A gente deixou um pouquinho de lado a luta de pé, né? Sim, hoje em dia tem muitas academias que nem treinam por questão de espaço, para não lesionar. É até perigoso, né? É até perigoso. Né? E o aluno cresce. O que o senhor acha disso? Porque às vezes o aluno cresce, Marcelo, se gradua. Pode chamar de você. Eu sou jovem. Na verdade, é jovem. Ser jovem não depende de idade, né? Não depende de idade. Certamente. Vou fazer o seguinte: a gente tem quase a mesma idade, na verdade. A gente não é muito separado. É a questão de respeito mesmo. Eu vou tentar ir acostumando com chamar de você. Beleza. De vez em quando é capaz que escorreguem o senhor. Eu prefiro, irmão. Então tá bom. Eu pago 10 e falo senhor de novo. Mas como a gente ia falando, às vezes o atleta cresce, se gradua e tudo, e não tem segurança em pé. Sim. E toda luta, né, em questão de defesa pessoal ou competição, vai começar em pé. Sim, né? Como é que a gente lida com isso no jiu-jitsu moderno? Então, na verdade, eu dou o básico para a galera aqui, né? A galera aqui, na academia, tem muitos competidores, então eu preciso fazer essa parte de pé. Né? A gente dá o básico. E eu sempre converso com eles sobre isso, né? Que, na verdade, uma queda vale 2 pontos, né? É a mesma coisa de um joelho na barriga, né? Ou de uma raspagem. Então, a gente gasta mais tempo com a luta de solo, né? 90% do treino, praticamente, é a luta de solo, que é onde a gente realmente vai resolver o problema, né? Vai desenvolver, né, o problema. E a questão da defesa pessoal? Também, muito importante, né? Na verdade, há muitos anos já o nosso mestre, o Royler Gracie, já vem batendo nessa tecla da importância da defesa pessoal, né? Porque o jiu-jitsu tomou esse rumo de competição, né?
Então, o pessoal só quer saber de competição, competição, competição. E a defesa pessoal é super importante. Ou seja, às vezes você vê um faixa preta aí que não sabe sair de uma gravata, não sabe, se passar por alguma situação na rua, não sabe se defender, né? Sim. Então, é muito importante. Aqui a gente também trabalha muito defesa pessoal, tem cursos específicos para meninas, né, para mulheres. A gente faz 2, 3 vezes ao ano. Que legal. E é isso. Que legal. Aí depois... Legal. Pode falar. Show. Não, depois dessa fase da falta de conhecimento do jiu-jitsu, veio uma outra fase que eu achei até pior, que foi a fase das brigas nas ruas, né? Academia contra academia, luta contra luta, né? O pessoal do jiu-jitsu contra da luta livre, contra do Muay Thai. E isso aí, o auge disso foi quando eu comecei a dar aula aqui na região que eu tô, né? No final da década de 80 para início da década de 90, foi o auge quando estava explodindo as noitadas aí que o pessoal frequentava, era briga de lutador o tempo inteiro. E eu fui, graças a Deus, fui um dos que começou a lutar contra isso, né? Que legal. Hoje você pode ver que praticamente já não existe mais isso. Essa violência entre academias, né? O pessoal do jiu-jitsu está com outra mentalidade, né? Se tornou quase profissional. Mas estamos evoluindo muito, né? Evoluindo muito do que era em termos de amizade, profissionalismo, em termos do que era no passado e o que é hoje. O jiu-jitsu evoluiu muito, graças a Deus, né? Sim. Mas assim, eu sinto muita falta do jiu-jitsu antigo, né? Apesar das poucas competições, sinto. Eu acho que era um esporte mais bonito de se ver, né? O pessoal tem treinado muito agora. Esse pessoal que está no topo do jiu-jitsu agora, né, no topo do jiu-jitsu mundial, os caras treinam 6, 7 horas por dia, 8 horas por dia, né? Sim. Mais a preparação física. Então, o jiu-jitsu está meio feio, né? Eu acho que antigamente a gente via um jiu-jitsu mais bonito, mais vistoso. Mas vamos ver. Vamos acreditar que isso aí, essa mudança é para o bem, né? E vamos continuar trabalhando. Parte da evolução, né? Sim. Quando você diz essa falta de antigamente, é o uso de alavanca, técnica, menos força, menos explosão nessa questão? Sim, verdade. É exatamente isso. Inclusive eu, por muito tempo, né? Por eu ser um cara pesado, tenho 90 quilos, eu usava muita força. Mesmo sendo um cara técnico, eu usava muita força. Né? Porque a força me ajudava em muitas coisas. Até que em 2006 eu infartei. Eu sofri um infarto, né? Você sabe. E isso fez eu mudar totalmente meu jogo. Ou seja, eu deixei de fazer força. Na verdade, eu faço força agora só a hora que eu preciso, realmente, né? E me tornei um cara muito mais técnico. Mas isso aí depois de quase 20 anos de faixa preta. Entendeu? Tipo, o que o mestre Hélio falava lá atrás, né? Que a gente prega e tal, mas a gente não vivia, porque acostumou, né? Pelo biotipo. Pode falar. Só clicou por volta de 2006, então, de verdade. Sim. Tipo assim, eu sempre fui considerado um dos atletas mais técnicos aqui da cidade, mas eu usava força, cara. Eu usava. Hoje eu quase não uso. Meu desgaste é mínimo. Ou seja, eu com 52 anos, eu consigo treinar mais até, né? Porque eu não me canso muito, né? E o pessoal fala, pô, você tem uma força, não tem força, eu só trabalho agora em cima da alavanca. É algo muito claro pra gente, né? Então eu vou dar seminário no mundo inteiro, as pessoas ficam impressionadas, porque eu mostro uma posição, eu uso uma alavancazinha aqui, o cara não consegue enxergar, e ele fica fazendo força contra, mas fala, pô, como assim? Como é que meu braço não mexe? Como é que eu não mexo? E tal. Quando eu dou um detalhe muito pequeno, o cara fala assim, caraca, não acredito. Assim, em qualquer lugar que eu vou, eu pego o cara mais graduado e mais forte. Tipo assim, meu irmão, vem aqui para demonstrar a posição aqui. Pô, pega uma chave de braço aqui. Aí o cara começa a fazer força. Entendeu? Isso eu aprendi com o mestre Hélio, mas eu não executava. Eu precisei passar por esse susto, né? E aí virou aquela chave e tudo mudou.
e melhorou o seu jiu-jitsu, então, Sim, refinou ainda sim, mais o muita seu coisa. jiu-jitsu. Tanto o meu quanto dos meus alunos, né? Porque respingou em cima de todo Sim. mundo. Né? Sim. Todo mundo passou por essa transição. Sim. Né? Você aplicando e passando para eles também. Exato. E essa chave eu vou virando por onde eu passo, né? Eu procuro virar essa chave nas pessoas. Principalmente nos pesados. Principalmente nos pesados, né? Porque você pode observar, você treina também, né, Marcelo? Treino sim, eu sou faixa roxa. Sim, então, você pode perceber que os caras mais técnicos da academia são os magrinhos, são os mais leves, os galinhos, sim, os plumos. É porque os caras têm que se virar, velho, com o que tem. Entendeu? Então, é mais ou menos por aí. Não tem a força dos pesados. Só que o cara forte por aí. Tem jeito. Mas aí encontra um cara mais forte que ele, ou da mesma força, já era. Não consegue fazer nada, e fica essa luta feia aí que a gente vê, às vezes. Os caras fazendo força, às vezes acontece, amarrando e tal. Você acha que é por causa... Aliás, vou interromper aqui um segundo, eu quero agradecer a galera que está aí. Várias pessoas fizeram comentário aí, pô, eu quero ficar assim também. Uma das pessoas que fez é um cara forte pra caramba. Eu espero que você fique assim. São os meus votos mesmo, que todos nós fiquemos assim, né? Que fique técnico sem precisar da força, sem fazer grosseria, né? Usar força minimamente, né? Sempre a técnica primeiro. Verdade. Você acha que... Queria agradecer também várias pessoas que estão aí. Eu acho que o Celcinho Vinícius entrou aí. Queria dar um salve para ele também, por estar prestigiando a live do mestre também. Quero dar um abraço pro Chaim também. É líder do Ministério Atleta de Cristo lá em Portugal, em Lisboa, Portugal. Entrou aí que eu já vi. Que legal. Que legal. Tem um monte de alunos. Que legal. Aí, quem mais que tá aí? Galera, toda a turma aí, tem vários alunos seus aí. Galera. Muito bom, a galera marcando presença. Que bom. Marcando presença, coisa boa. Você acha que essa questão do jiu-jitsu usar muito mais força tem influência por influência da comunicação entre as artes marciais? Né? O pessoal da luta livre hoje em dia tem muito mais comunicação, o pessoal do wrestling tem muito mais comunicação também, eu acho que de treinar, cross-training, né? Eu acho que acontece mais pro MMA, né? Porque pro jiu-jitsu é isso que a gente já conversou, mas o MMA que agora todo mundo sabe um pouco de jiu-jitsu, né? Então o cara que deixa o jiu-jitsu para treinar outras artes, para poder entrar num combate e tal, ele tem mais dificuldade, né? Por isso que o jiu-jitsu hoje já não é o que era antigamente, né? Que o pessoal, era até covardia, né? Botar um pessoal do jiu-jitsu para lutar contra outra arte. Mas hoje, com todo mundo treinando, dificultou, né? Olha meu filho aí, ó. Tá aí, muito bem-vindo. Muito bem-vindo, coisa boa. Coisa boa. Falando da minha, a minha netinha tá assistindo, ó. Pode mandar um beijo para Esther. Grande Esther, o vovô brabo da Esther. O vovô brabo da Esther. Eu não quero entrar aqui não quero mudar, que eu não quero adiantar. Tem muita pergunta, o pessoal mandou pergunta. Quanto às competições, você falou que começou cedo, começou aí logo de cara, sempre gostou e tal. O que a competição traz para o atleta, para o praticante de jiu-jitsu? Qual é o benefício? É só medalha? É experiência? Então, Por que você gosta tanto? No meu caso, né? Eu sempre, quando estava um pouco desanimado, até para treinar, eu me inscrevia em competições e isso me dava um novo ânimo, né? Isso, como eu digo aqui para a galera, isso me puxava. Até ano passado eu fiz uma competição e voltei a treinar forte, fiz preparação física, mudei a alimentação de novo, refiz de todos os meus exames, né? Então, sempre buscando dar o melhor, né? Então, para mim é algo muito interessante, porque me tira da zona de conforto, né? E me bota para treinar, que a gente não pode parar, né, cara? Não pode parar. Se parar, já era. Depois a volta fica pior, né? E com esse tempo todo, às vezes a gente se acomoda um pouco, né? Fica um pouco cansado e fica difícil, né? Mas é isso. Aí eu boto meu nome lá, ou vou treinar uma galera, aí eu faço um treino específico para competição, aí eu me misturo com eles. E é sempre assim, vou me puxando. Olha o Paulo Coelho aí. Sim. Um abraço. Paulo Coelho tá na área.
Tá certo. Abração, Paulão. Abração, galera. Tem bastante gente, o Maurício Farias também tá dando um oi, tá passando bastante legal. Comentário aí. Brigadão, muito bom. E ainda fica nervoso? Pô, sempre, né, brother? Isso não tem jeito. Aquele frio na barriga é sempre. Sinal que a gente tá vivo, né? E como é que lida? Senão não tá vivo. A hora que mete o pé no tatame acabou, né, cara? Aí acabou porque ali é só... A tensão é toda... É só você e ele, né? Até você entrar. Depois que entra, eu acho que isso aí acaba. Né? Pelo menos comigo acontece assim, né? É assim. Nem pensa no nervoso. Depois que fez a pegada ali, cumprimentou, nem pensa no nervoso mais. Não. Aí trabalhar em cima do que você treinou, né, cara? E esperar ver quem vai fazer o melhor campeonato ali, quem vai, né? Pode falar. Fazer a melhor luta ali, né? E você já experimentou os dois lados, né? Os dois lados. Lado de atleta, né? Já lutou vários brasileiros. Campeão estadual, então, eu acho que você perdeu a conta, né? Na faixa preta foram quase 10. Quase 10. Aí, 4 brasileiros, 2 pan-americanos, é isso? Isso. Então, já tem uma bagagem gigantesca de competição e tudo, mas experimentou também criar campeões, treinar campeões, né? Sim. Como é que vira essa chave? Uma pessoa que é um bom competidor, um mestre que é um bom competidor, ele automaticamente vira um bom treinador. Qual é o que faz? O que você tem para compartilhar com ele pela sua experiência? Isso ajuda, não ajuda? É necessário? Como é que é essa questão? Ajuda, mas não necessariamente o cara que for um bom competidor vai ser um bom professor, né? Eu, por exemplo, eu dei aula e competi durante muito tempo. É algo muito difícil, né? Já teve competições de eu chegar 8 horas da manhã num ginásio, o primeiro aluno lutar e eu lutar quase 7 horas da noite, 3 quilos abaixo do que eu tinha chegado no ginásio. Entendeu? E você sem saber de cruel, hein? Exato. Hoje... Peraí, congelou um pouquinho aqui. Congelou aqui. Vocês estão na área aí? Não. Congelou o mestre e congelou os comentários. Então, acho que é comigo aqui. Será que eu mudo? Deixa eu ver aqui. O Henrique Luz chegou. Henrique Luz, bem-vindo. O mestre congelou, o pessoal está entrando aqui. Ele saiu, ele vai entrar de novo. Galera, a gente estava falando com o mestre Guto Vicente, ele já vai entrar de novo, ele saiu. Pronto, ele já está na área de novo. Aconteceu alguma coisa lá, mas ele está presente aqui de novo. Já coloquei ele aqui. Vamos descongelar o mestre. Tá voltando, já está entrando. Está falando que está conectando. Aí. Voltamos. Eu bati na tela sem querer aqui. E travou tudo. Foi isso? Então tá tranquilo. Aí, aquela organização, você estava compartilhando aquela organização fantástica, exemplar do campeonato, você chega lá de manhã, vai lutar às 7 da noite só, mas isso, perdendo peso. Isso mudou muito, né, cara? Hoje, você não chega, se você chegar 10 minutos depois do que você... do horário que está marcado no cronograma, é arriscado você estar desclassificado já. Ter perdido a sua luta, né? Ter perdido a sua luta. Ainda há campeonatos menores onde a gente ainda tem que brigar com essa questão de organização, mas sim, CBJJ e BJJF, tá? Mas não tem mais espaço para essa galera, cara. Até os campeonatos pequenos estão com horário em cima. O pessoal está bem organizadinho. É porque a minha academia aqui participa de tudo que é tipo de competição, entendeu? De ligas grandes, como a IBJJF, como a LGD, que é uma liga pequena aqui de São Gonçalo, a Liga de Itaboraí, que é outra cidade vizinha. Sempre organizado. Sempre organizado. Porque senão, o cara não consegue ir adiante. Se ele fizer essa bagunça, até a questão do local, o pessoal já está pensando melhor, né? Já não tem muito lugar ruim, velho. Muito lugar ruim. Sem banheiro, sem lugar para comer. Nossa. Né? Uma sujeira, entendeu? Então... Não tem condições, né? É complicado.
Mas como a gente estava falando, né, eu fiquei durante muitos anos, né, quase que minha vida inteira como professor. Ano passado que eu me aposentei de competições, né? E a minha vida inteira eu era professor e era atleta ao mesmo tempo. É muito difícil. Eu consegui, né? Até ter esses campeonatos, essas competições que eu ganhei todas foram. Eu era professor e competidor. E atleta. Entendeu? Então, graças a Deus, né? Eu tive bons momentos, cara. Bons momentos. Uhum. E melhor ainda, fiz bons amigos. Todos os caras que eu lutei são meus amigos até hoje. Todos. Pô, isso não tem preço, né? Eu não tenho um inimigo dentro do esporte. Entendeu? Todos eles. Isso não tem preço. Exemplo. Em tudo quanto é equipe, ao redor do mundo todo, isso tudo é a melhor coisa que tem, né? Pois é. Meus alunos, onde chegam, são bem recebidos, né? Eu represento a Academia Gracie aqui na minha cidade. A Gracie Humaitá, Niterói. Mas onde eles chegam, cara, são bem recebidos. Porque eu recebo todo mundo bem aqui, né, cara? Não tem esse tipo de problema, né? Graças a Deus. Isso é muito bom. E você chegou aí, conheceu o mestre Roker e o Royler, você já era faixa preta, né? Já estava no jiu-jitsu há bastante tempo, né? Conta como é que foi essa trajetória aí, pois é, até você chegar aí com o Royler. Pois é, então, eu falei com você, comecei com o mestre Luiz Carlos, foi até mês passado eu recebi a faixa vermelha, 9º grau, aqui na cidade. Sim. E tinha uma equipe grande de Niterói, que era do mestre dele, e eu competia por essa equipe, né? E depois de um tempo, eu comecei a treinar com outro mestre, chamado Orlando Barradas, que já faleceu também. E quando ele faleceu, eu comecei a procurar academia para treinar no Rio, né? Lá do outro lado da Baía de Guanabara. E fui em algumas academias, fui no Carson Gracie, fui no Oswaldo Alves, né? Treinei um pouco com o meu amigo Carlos Henrique, na Tijuca, até que eu cheguei lá na Gracie Humaitá e fui bem recebido pelo Royler, que sempre foi meu ídolo dentro do esporte, né? É o cara que eu admirava, né? O cara que foi 4 vezes campeão mundial adulto, já sendo master, não é para qualquer um, né? Com todo o peso do nome, com tudo. Então, fui muito bem recebido pelos caras e o sentimento que eu tive lá na academia é o mesmo que eu tenho aqui na minha, como se fosse uma família. Fiquei lá pro lado aí de 97 para 98 ali, que eu cheguei lá. Eu já tinha mais de 10 anos de faixa preta quando eu cheguei para lá, para ficar com eles. Uau! E treinar com eles, conviver com eles, deu certo, tá aí até hoje, né? Pois é. Treinar com eles, compartilhar a vida com eles, tá convivendo com eles, teve alguma influência no seu jogo de jiu-jitsu? Moldou, refinou, mudou, alterou? Como é que é essa parte técnica? A base eu já tinha uma base forte, né? Através do mestre Luiz Carlos lá e tal. Sempre tive uma base muito forte. O trabalho dele é excepcional com criança, né? Por isso a gente vê quanto é importante uma boa base no jiu-jitsu. Às vezes o cara tá entrando para treinar numa academia, o pessoal está ensinando berimbolo e tal, esquece o básico, né? Então depois, por isso que o cara vive tendo dificuldade para treinar e fazer as coisas. Né? Sim. Mas o pessoal de Portugal entrando aí, que maneiro. Muito bom. Bem-vindo, galera. Mas os caras são extremamente técnicos, né? Foi o que eu falei do magrinho, né? O Royler é magrinho, né? É considerado o melhor peso-pena da história. Então, teve muito a aprender com ele, com o Roker também, e com o próprio mestre Hélio, né? Eu tive o prazer de ter algumas aulas com ele. Com Hélio Gracie. Sim, eu vi uma foto sua hoje com ele. Emocionante, né? Ter tido aula com o mestre Hélio. Fantástico. Ele com 80 anos, com 90 anos, uma saúde mental sinistra, uma mobilidade física sinistra. Então... E conta histórias. Sim. Eu poderia ficar escutando as histórias dele o dia todo, sentar ali e só escutar, né? Excelente. E essa influência no seu jogo, o que foi? Por exemplo, assim, qual é a sua finalização ou movimentação, raspagem favorita? Como é que é um pouquinho do jogo do Guto Vicente? Pois é, eu sempre gostei muito de estrangulamento, né? Mas isso desde criança, né?
Só que desde criança. Eu fui com o tempo, fui refinando, né? E até hoje é o que eu prefiro, né? O próprio mestre Hélio falava sobre a diferença do estrangulamento e da chave de braço. Tem gente que já venceu o campeonato tomando uma chave de braço, o braço foi quebrado e continuou lutando com o braço quebrado e conseguiu ganhar a luta. Mas o estrangulamento não tem jeito, né, cara? Se o cara não bater, vai apagar e acabou a luta, foi interrompida. E é isso. Estrangulamento. Um cara durão, um cara durão pode lutar com o braço quebrado. Sim. Mas dormindo não pode, né? Dormindo não luta, né? Não tem como. Dormindo não luta, perfeito. Estrangulamentos, então. Então, joga por cima, não? Passador Também. nato, aonde cair tá bom? Depois de coroa, eu estou trabalhando mais por cima. Quando eu era mais jovem, trabalhava mais por baixo. Mas agora era guardeiro. Eu acostumei a ser passador. Mas aonde cair tá bom, né? Não tem jeito, não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer, tem que sobreviver, né? Eu gosto de raspar também. Eu sou apaixonado pelo que eu faço, né, cara? O jiu-jitsu, né? Exato. É o jiu-jitsu. E aí, mestrão, pegou a preta, já tava, foi pro exército, né? Parou alguns anos. Parei, como é que foi essa experiência? Na verdade, eu parei um ano só, né? Porque só. O período obrigatório, eu não tinha muito tempo para treinar. Lá na Brigada Paraquedista, lá é muito puxado, né? Então, esse primeiro ano foi muito puxado, sugado, né? Aí depois da incorporação, eu tive um pouco mais de refresco, né? E comecei até a dar aula lá dentro do batalhão mesmo, né? Tinha um tatame lá, mas só tinha judô também na época. E eu comecei um trabalho com jiu-jitsu. Que legal. Sofri uma discriminaçãozinha, o pessoal do judô ficava reclamando ou o pessoal comprou a ideia? Também tem isso, né? O pessoal do judô tinha um ciúme do jiu-jitsu tremendo, mas... Uma rixinha ali, né? Pois é. Eles tinham, assim, eu até falava com a galera, né? Porque jiu-jitsu brasileiro é o melhor do mundo, né? Para competição. O pessoal do judô inteiro, do mundo todo, treinando com brasileiros. E o pessoal o brasileiro com rixa com a galera do jiu-jitsu. Em vez de aproveitar e treinar, aí perseguiam o Flávio Canto, que era jiu-jiteiro também, né? Também, né? Eu vi várias vezes os próprios atletas de judô falando mal do Flávio Canto, até em público, né? Na televisão. Pô, como pode? Pô, o cara é campeão de tudo aí, o cara representa bem pra caramba o país aí no judô, né? Só porque o cara gosta grande expoente da arte. Só porque o cara gosta de uma finalização, o cara tem um jogo diferente deles, né? Sim. A Pri tá falando, Pri Barbosa tá falando aí, Pri Barbosa, o judô ama o Guto. Que bom. Excelente. As coisas mudaram hoje. Excelente. Eu tenho vários faixas pretas de judô treinando aqui. As coisas mudaram. Sim. As coisas mudaram. Sim. Graças a Deus. E vice-versa também, né? Existem sim. vários praticantes de jiu-jitsu e vários praticantes das duas, né? O cara que é faixa preta nas duas. Sim. É verdade. Muito legal isso. E nessa época do exército, você já sabia que queria viver do jiu-jitsu, que era isso que você queria para sua vida? Não. Já era um objetivo? Como é que era? Não era um objetivo, não, apesar de eu, desde criança, assim, de 16 anos, 15, 16 anos, já ajudava meu mestre, né, nas escolas que ele dava aula. Mas eu saí do exército, eu tentei a vida na polícia, né? Eu fiz uma prova profissional da polícia e passei, mas aí começaram a me perseguir porque eu tinha um filho. E foi esse que entrou aí, o pai da minha neta. E aí me tiraram da polícia, né, da escola de oficiais, e eu entrei na justiça e briguei por uns 5, 6 anos. Mas nesse meio tempo eu comecei a dar aula, porque tinha um grupo perto de onde eu morava que sabia da minha história no jiu-jitsu e falou, começa a ensinar pra gente. Aí arrumaram espaço, arrumaram tudo, eu comecei, aí no primeiro mês tinha 5 pessoas, no segundo tinha 10, no terceiro tinha 20. Quando eu vi a academia estava lotada e funcionando e fluindo, eu fui me apaixonando por aquilo de uma forma, né? E construí uma academia para mim, um tatame, na verdade, que é onde eu dou aula até hoje, né? Já tem uns 30 anos essa academia, mais ou menos. anos. 90, foi no 1990, então. Na época foi mais por aí. 90, 91. Por aí.
Aí eu construí essa academia, que era pequena, né? Era só um tatame de 50 metros quadrados. E o negócio funcionou, fluiu. Está aqui até hoje, né? Está aí até hoje, sustentado, fazendo várias coisas. Sim. Houve, por décadas já, né? Houve uma época que tinha o projeto Guto. Ele Sim. ainda existe, não existe? Como é que foi? Fala um pouquinho do projeto Guto. Infelizmente, a gente teve que dar uma parada, né? Mas não está fora dos meus planos, porque aquele projeto durou perto de 15 anos e eu tenho alunos daquele projeto que vivem do jiu-jitsu hoje. Eu tenho pessoas dando aula nos Emirados Árabes, tenho gente dando aula no Rio Grande do Sul, inclusive o professor da PRI dá aula lá em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, fez parte do projeto, tenho gente que fez parte do projeto dando aula para operações especiais do Exército. Então eu tenho gente do projeto que virou um cidadão de bem, graças a Deus. É claro que a gente perdeu algumas para o tráfico, que não tem jeito, né? Mas era muito difícil. Na época não tinha essa febre de projeto social. Na minha cidade aqui praticamente era o meu e mais nenhum, né? Era pioneiro, né? Foi um projeto pioneiro. Nunca ganhei um centavo com projeto social. Sim. Nunca tive apoio de governo. Nunca. Na verdade, os alunos se reuniam e compravam alimentos, kimonos, pagavam inscrição de competição, né? Os alunos. Só que isso não bastava, porque os pais precisavam dos filhos trabalhando, ainda que com 6, 7 anos de idade. Aí começaram a tirar do jiu-jitsu para botar, para carregar sacola em supermercado. Isso foi me deixando triste, e eu fui aos poucos parando, né? O pessoal que estava mais velho foi ficando na academia, continuou com a bolsa e treinando, né? Como eu falei, alguns treinam até hoje, mas não é algo que está fora dos meus planos, não. Eu quero voltar com esse projeto, entendeu? Continua a chama acesa aí, né? Sim, claro, sempre, sempre. Né? Excelente. Eu vou fazer uma pergunta ainda relacionada a isso, mas eu queria fazer só mais uma no documentário, e eu queria falar, pessoal, o documentário vocês têm que assistir, se vocês não assistiram. Eu estou parecendo, na minha época tinha um negócio chamado disco, que ele ficava rodando e quando ele estava quebrado, a palavra se repetia. Eu estou parecendo um disco quebrado, vocês têm que assistir, eu não quero dar muito spoiler, ou dar spoilers, mas você, não só no documentário, mas eu vi algumas vezes você falando que o jiu-jitsu é um instrumento de mudança de vida, né? Transformador de vida. Exato. Eu sempre transformação de vida você viu? Eu sempre acreditei no esporte como instrumento de transformação de vida, né? E o jiu-jitsu é uma ferramenta fantástica, né? Ainda mais alinhado a Deus hoje, né? Porque eu me converti em 96, de lá para cá eu uso as duas ferramentas, né? Uso o jiu-jitsu aliado à fé, né? E tem resultados fantásticos, né? Muitas pessoas chegaram aqui na academia destruídas, né? E assim, o jiu-jitsu foi só um instrumento para que chegassem, né? E que estivessem tua vida transformada, né? Pessoas com depressão, hoje principalmente, como entra gente com depressão na academia, cara? Nos dias de hoje, eu nunca vi tanta gente precisando de ajuda como hoje, né? E a gente está aí, né, cara? A gente está aí para ajudar no que precisar, né? O mínimo que a gente pode fazer, né? Como eu falei lá, você deve ter visto o vídeo do projeto social, né, que a televisão fez. É a mesma situação praticamente. Não vou ficar criticando o governo. Eu vou fazer o que eu posso, né, cara? Entendeu? A minha parte eu vou fazer. Olha a Monique aí. A Monique é uma que tem um testemunho forte. Chegou aqui com problema de depressão, de tudo. Aí, olha ela aí, ó. Testemunha viva aí. Outra coisa, isso não tem preço, né? Ver as vidas transformadas. Isso não tem dinheiro que pague essas coisas, né? Você está compartilhando ali, vendo todo dia. Na verdade, isso me faz muito mais feliz do que qualquer medalha amarela que eles possam ganhar.
né? Uhum. É ver meus alunos bem, com qualidade de vida, né? Felizes, vivendo o melhor que eles têm para viver, entendeu? Nada paga isso, cara, nada. Excelente. Faz bem para a nossa alma ver a felicidade deles, né? Isso aí. Se alegra com a alegria deles. E mestre, no documentário dá pra ver, a gente vê também treinando de kimono, assistir alguns vídeos de competição. Você tem um monte de tatuagem, gosta de tatuagem, né? Tem um monte. Várias tatuagens aí, umas mais novas, outras mais antigas. As suas tatuagens, elas têm significado? É só a arte? É só porque é bonita? Ou você é daqueles que só faz tatuagem que tenha significado, significa algo para você? Fala um pouquinho da cultura da tatuagem e do seu relacionamento com tatuagem. Pois é, eu gosto muito de tatuagem, na verdade, né? Sempre digo que vou encerrar na tatuagem que estou fazendo e sempre eu acabo fazendo outra, né? Um cara flexível, pô. É um cara flexível, né? Todas elas têm alguma história, né? Eu tenho tatuagem ligada à minha família, tenho tatuagem ligada à minha fé, tenho tatuagem ligada ao meu clube de futebol, tenho tatuagem ligada ao esporte, né? Tenho tatuagem ligada a alguns países que eu amo, né? Que legal. Então é isso, cada uma tem a sua história, né? Tenho tatuagem do meu ano de nascimento, tenho do meu ano de conversão, e é isso. Que legal. Tenho o Ele é Maior Que Eu, tenho da Academia Gracie, é isso, cada uma tem uma história. Cada uma tem uma história, todas têm um significado, né? Contam a história. Tá falando aí, ó. Não esquece da brigada, pô. Aí aqui, o paraquedista do Exército tem aqui. PQD não for pode, life, não pode, né? Não pode. Não pode esquecer. Pronto, Pedrão, ele não esqueceu, tá aí. Mas, mestre, a vida ela tem altos e baixos, né? Nem sempre a vida é um mar de rosas, todo mundo passa por diversas coisas, e eu vejo o artista marcial usando os princípios, a filosofia da sua arte marcial, do que aprende no tatame, principalmente no jiu-jitsu, né? Usando na vida. Houve uma época da sua vida onde várias coisas aconteceram. Você é bem aberto, bem transparente quanto a isso. Sim. Várias coisas aconteceram. Fala um pouquinho pra gente, claro, o que possa ser falado dessa época, 2006, 7, 8, 9, como foi que você enfrentou e enfrenta todas as adversidades da vida? Como o jiu-jitsu ajudou? O que aconteceu? Como é que foi essa parte? Pois foram momentos muito difíceis que eu vivi, né, cara? Mas que Deus me permitiu chegar até aqui, né? Como eu falei anteriormente, aí, em 2006 eu tive esse infarto, né? Que eu falei que mudou meu jiu-jitsu, né? Depois do infarto, o médico veio falar comigo, depois da cirurgia, na verdade, para que eu não tivesse medo de algumas coisas que eu poderia sentir, porque achando que eu estaria infartando novamente. Eu falei para ele: doutor, eu achei que fosse morrer, estou vivo, né? Então, tudo é festa para mim. E 6 meses depois eu estava lutando no Campeonato Brasileiro, estava me sagrando campeão, né? Ganhando o brasileiro. Gente, ele colocou 2 stents? 2 stents. Isso. 2 stents, não era nem para voltar a treinar. Exato, recém-infartado, né? E 2 anos depois, foi o golpe mais duro que eu tomei, foi a perda do meu filho, com 15 anos de idade, Felipe, né? E realmente foi o momento mais difícil da minha vida, cara. E mesma coisa, 2 meses depois da morte dele, eu estava lutando o Internacional de Master, que na época era considerado o Mundial de Master, né? E fui até a final, perdi na final para o Muso de Ângeles. Uma luta muito dura, de 0-0, que há dúvida quanto ao resultado, mas perdi. Fui vice-campeão, medalha de prata, né?
E depois disso ainda teve um incêndio aqui na academia, né, que destruiu praticamente toda a minha história dentro do esporte. Perdi tudo que é diploma, medalha, troféus, documentos, né? E assim, é o que o pessoal fala aí, né, cara? Às vezes a gente leva umas pedradas e tem gente que abaixa a cabeça e começa a chorar. Eu tô mais naquela de pegar as pedras e fazer um castelo, cara. Então, Deus me dá força através dessas coisas, entendeu? Todo esse acontecimento, tudo isso que rolou na minha vida, me trouxe força para crescer, cara. Minha academia tinha 50 metros quadrados, como eu falei lá atrás. Hoje ela tem 2 tatames, tem um de 50 metros, depois do incêndio, e tem um de 120 aqui em cima. Entendeu? A academia hoje é a melhor academia de jiu-jitsu da cidade. Isso tudo depois do incêndio. Porque lá atrás, há 30 anos atrás, quando eu construí a academia, eu fiz uma estrutura para fazer o 2º andar, em cima do que existia. Só que a correria do dia a dia, eu fui adiando. Foi ficando. Depois precisou acontecer esse incêndio para dar o start para a gente meter o pau na obra e fazer o que eu sempre tinha sonhado. Né? Sim, e um incêndio que aconteceu final de ano e época de Natal, né? Foi. Na verdade, tinha um pessoal de São Paulo, meus amigos da Igreja Bola de Neve de São Paulo, sempre vem Réveillon para cá, para Niterói, e ficam dormindo aqui na academia. Eles passam alguns dias aqui. E nessa ocasião, acabou um treino da manhã, o pessoal, vamos almoçar. Eu falei, pô, tudo bem, vamos. Aí o pessoal pegou prancha de surf e mochila e tal, botaram em cima de uma extensão. Eu acho que foi onde deu o start do incêndio, né? Do incêndio. Isso, aí a gente estava almoçando. Esse meu filho que está aí assistindo a live, ele me ligou, falando sobre o incêndio. E falou, pai, a coisa é séria e tal. Eu cheguei em frente à academia, tudo estourando, né, brother? Explodindo. Aí eu olhei pro lado assim, tava meu pai já na porta da academia. Meu pai começou a chorar, encostou no muro, começou a chorar. Aí eu falei com a galera, vamos tentar apagar isso aí. Aí fui pegar baldinho, né, brother? Mas aí rapidinho chegou o caminhão do bombeiro e os caras apagaram rápido. Eu combinei no dia seguinte de uma galera para ir limpar a academia. Então, no dia seguinte apareceram 150 pessoas, 7 horas da manhã. Né? E, sei lá, em 3, 4 horas a academia estava limpa, toda lavada, tinham tirado tudo que tinha estragado, né? Perdido. Pois é. E chamou 2 ou 3 caçambas de entulho. E no dia seguinte já começou a obra para a academia voltar a funcionar, cara. Sim. Já começamos a queimar as paredes. Já estava rolando. Sim. Tipo, no dia 2 de janeiro já tinha treino. Incrível, cara. Mestre, que testemunho, hein? Poxa. Que testemunho de vitória, de superação. E aprendeu muito. Tenho certeza que esses eventos te fizeram muito mais forte. Aqui, a gente fica muito mais... a gente é muito mais admirador ouvindo uma história dessa. Certamente uma história super tocante, mas ver o seu caminhar depois, durante e depois disso, deixa a gente muito mais admirador, seu admirador, por ver que como você falou, né, várias pedradas, né, da vida, e em vez de parar, em vez de amaldiçoar os outros, em vez de abandonar tudo, usou para construir um futuro, né? Sim. Essas coisas viraram pedras que construíram um futuro. E da onde que vem essa força? Fala um pouquinho pra gente. Eu tenho certeza que tem a ver com a sua fé, obviamente, mas como é que é a sua experiência com isso? Sempre. Como eu falei, eu me converti em 96, né? E de lá para cá foram várias experiências. Eu esqueci de falar com você que eu ainda tive um acidente lá, que eu quase fiquei aleijado. De paraquedas? Quase fiquei aleijado. Tive um deslizamento de L5, né? E cheguei a ser internado para operar na época, em 89. Mas quando eu vi o resultado das cirurgias na coluna, que hoje já são complicadas, você imagina lá atrás, né?
que nem tomografia computadorizada tinha aqui na cidade, tinha aqui no estado. Nessa época. Para eu fazer, tive que ir lá em São Paulo, que só tinha lá no Hospital Samaritano. E assim, foi uma coisa acontecendo atrás da outra. Um milagre atrás do outro. Por isso que o pessoal da edição lá do projeto do JJ Flix botou o nome do episódio de O Milagre. Porque, na verdade, eu sou um milagre, cara. Eu começo a falar com as pessoas não acreditam em tudo que eu passei. Sim. Tipo, eu tenho vários alunos aqui que perderam filhos. Falaram, Guto, eu só pensava em você. Eu cheguei a botar a arma na minha cabeça para me matar depois que eu perdi meu filho. Mas aí, de alguma forma, eu comecei a ver você, via você competindo, via você dando aula, via você na rua e seguindo em frente. Eu precisava saber por quê, como você conseguia aquilo. E as pessoas estão comigo até hoje, andando comigo, caminhando comigo. Sim. Deus tem sido o meu tudo, cara. Sempre. Porque seria impossível, cara. Você falou, você é um cara forte, eu não sou forte, nada. Eu sou fraco. É ele que me fortalece, cara. Sempre. Sempre. É ele que me fortalece. Se eu tenho algo hoje, eu tenho que agradecer a Deus e só a ele, mais ninguém, porque ele me manteve de pé até hoje. Ele me manteve de pé. Me manteve e me mantém, né? Porque não tá fácil. Essa própria situação de hoje, né, cara? Estou com a academia 2 meses fechada. Deixa eu perguntar sobre ela. Né? A academia 2 meses fechada, sem previsão de abrir. Eu não sei como está aí na sua cidade, né? Também deve estar brabo, mas aqui as leis estão bem rigorosas, né? Você não pode nem caminhar no calçadão da praia. Né? O pessoal tá botando para correr, tá prendendo e tudo. Baixaram um decreto que todos são obrigados hoje a andar de máscara. Todo o comércio fechado. Aqui também. Várias empresas quebrando. Né? Sim. Tem até pessoas próximas a gente já com dificuldade para comer. Ou seja, e eu estou tranquilo, estou em paz, cara. Nada tem me faltado, estou com saúde, estou saudável. Pelo problema cardíaco, eu sou grupo de risco também. Mas isso não me impede de ir para a rua para tentar ajudar as pessoas que estão precisando. Entendeu? É o que eu amo fazer, cara. É o que eu amo fazer. É o que te faz bem, né? Não é uma coisa de obrigação, é o prazer de fazer isso. É o que me move, cara. Isso me move. Sim. Isso me move. Sim. Isso é inspirador de assistir, de ver, de testemunhar isso na vida das pessoas, né? Muitas vezes a gente pergunta por quê e não tem problema perguntar o porquê. Eu acho que a questão é viver sempre no porquê, né? Poxa, por que isso acontece comigo? Por quê? Porque é uma pergunta legítima, mas existem outras perguntas também. E para quê é uma delas também, né, mestrão? Sim. Para quê, né? A gente vê que não diminui a adversidade, as lágrimas que a gente derrama, mas a gente vê vários propósitos, vê a sua vida abençoando outras pessoas, né? Simplesmente pelo fato de você ter atravessado, né? E atravessar adversidades inspira outras pessoas a atravessar as adversidades delas. Em Deus é possível, né, irmão? Em Deus é possível, tudo é possível. Que coisa maravilhosa de ouvir. E, pessoal, olha, eu acho que vocês estão tão maravilhados como eu de ouvir isso, de ver a bondade de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus na vida do mestre também. E você está abençoando a gente hoje falando isso, compartilhando um pouquinho da sua caminhada, tanto no jiu-jitsu quanto com as adversidades da vida. Está abençoando a gente. Obrigado mais uma vez. Tá? A gente ainda tem algumas perguntinhas, a gente está quase chegando lá. Eu quero fazer uma pergunta sobre o jiu-jitsu e depois, então, eu abro para a gente se despedir. Mas o jiu-jitsu teve tanta mudança, tanta evolução nos últimos 30, 40 anos, principalmente nos últimos 20, eu acho que definitivamente mudou muito. Aonde você vê o jiu-jitsu nos próximos 20, 30 anos? Qual é o futuro do jiu-jitsu pelas suas lentes? Cara, eu sou muito otimista, né? Muito bom. A gente está precisando de otimismo. Eu sou muito otimista. Apesar de tudo que eu tenho visto que não tem me desagradado,
que tem me desagradado, na verdade, eu vejo muitos pontos favoráveis, né? Então, eu acredito no jiu-jitsu dentro de uma Olimpíada, né? Ok. Eu acredito no jiu-jitsu, já está começando no país, dentro das escolas, como é usado lá já no mundo árabe, nos Emirados Árabes, no Catar, né? Tipo, como uma matéria escolar mesmo. Isso que eu estou te falando, velho, transformação de vida, não é... Claro, Cristo é essencial, mas o esporte em si, velho, meus filhos não treinam jiu-jitsu, né? O Felipe faleceu, era do basquete. O Renatinho, meu filho mais novo, mora nos Estados Unidos e joga futebol. E o Thiago agora, era futebol também, agora que está retornando ao jiu-jitsu, é faixa marrom. Porque eu nunca obriguei eles a fazer o jiu-jitsu, mas eu sempre obriguei a estar no esporte. Entendeu? Sim. Então eu acho importantíssimo, tipo, esse crescimento que já está tendo no exterior, que chega aqui no país onde o jiu-jitsu esportivo foi criado, né? Claro. Mas já tem projetos, aqui no Rio tem o estadual e tem municipal já em Niterói. Um projeto em cima do jiu-jitsu para se tornar uma matéria escolar, né? E eu acho que só tende a ajudar a galera mesmo a crescer, né? Porque lá, um exemplo, lá no mundo árabe, os caras não tinham confiança em nada que faziam, né? Os árabes. Sim. Os caras, e através do jiu-jitsu, os caras estão transformando a vida. Os caras são outros hoje. Você chega lá no país, boa. Você vê todo mundo com autoconfiança, os caras, né? É outra coisa, né? Então, eu acredito no jiu-jitsu aí pra frente, né? Olha o Tuté aí, ó, que eu te falei que fez parte do projeto social e dá aula lá no Rio Grande do Sul. É esse que tá rindo aí, ó. Muito bom. Grande Tuté do Rio tá Grande. Achando. Mestrão, o nosso tempo já tá se esgotando, nós temos aí um pouquinho menos de 4 minutos. Se terminar no meio da sua fala, a gente volta por alguns minutinhos, mas eu queria lhe agradecer e queria lhe dar a palavra final. Deixa uma mensagem para a galera, se despede da galera. Pessoal, acha o mestre no Instagram, tá? Eu postei várias coisas, segue o mestre, que ele tem muito para ensinar para gente. Tá com você a palavra. Muito obrigado, mestrão. Pô, eu que agradeço, cara. Foi uma honra estar aqui contigo, né? Eu espero que a gente possa se conhecer pessoalmente, né? Em breve. Até dar uns treinos juntos. Mas vai devagar com o velhinho. E é isso, galera. Foi um prazer ter vocês aqui também. Obrigado pela presença de todos, né? Eu quero deixar esse meu testemunho de vida, né? Que com Deus tudo é possível, certo? Então, amém. Eu sei que muita gente aí está passando por dificuldade, está passando por problema. Nada melhor do que você separar um tempo para buscar uma intimidade com Deus. Se você ainda não tem, você busca. Se você já tem, busque mais, né? Porque essa quarentena não está acontecendo à toa. Eu creio nisso, né? É um tempo da gente voltar a Deus, né? E até para se arrepender mesmo de muitas coisas que a gente tem feito aí, repensar a vida, né? Eu acho que é um tempo legal para a gente estar buscando. Valeu, galera? É isso aí, Marcelão. Muito bom. Obrigado aí por todo o carinho, por todo o cuidado, né? Espero que tenha sido bênção aí para a galera. E eu estou à sua disposição, meu irmão. Muito obrigado, mestre. Tenha uma boa noite. Vamos fazer mais uma para a gente conversar mais um dia desses. Vamos sim. Estou à sua disposição. Falou? Valeu, meu irmão. Tá bom, então. Um abraço, valeu, mestre. Meu amigo. Obrigado. Até a próxima. Fica com Deus. Um abraço. Abraço. Bom, tá aí, galera. Obrigado a todo mundo que apareceu aí também. Pô, várias pessoas apareceram. Obrigado aos alunos do mestre também, que estavam aí na área o tempo todo, aos seus amigos que os conhecem, que conhecem também. Estava aí mandando mensagem o tempo todo. Eu acho que eu fiz todas as perguntas que mandaram, apareceram a resposta aí. Gente, muito obrigado de coração. Em meu nome, em nome do Luta Mais, muito obrigado a todos. A gente se vê na próxima live.